Muito boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença, também a presença da comunicação social. Hoje, para nós, a campanha eleitoral começa agora. Ela começou, de facto, à meia-noite, mas hoje houve ainda uma reunião de Câmara e, portanto, nós quisemos acabar essas funções para agora podermos entrar plenamente na campanha eleitoral. Mas tem vindo a decorrer a pré-campanha, já houve debates, já fui a 2 vezes mais debates televisivos do que há 4 anos, temos andado por aí, tranquilamente, a falar com as pessoas, a falar com a cidade, mas agora começa a campanha. E pareceu-nos que, porque estivemos no poder durante os últimos 4 anos, que a primeira coisa que devíamos fazer era uma prestação de contas. Essa é a forma mais democrática de nós o fazermos. É verdade que essa prestação de contas vai ser julgada, como sabem, no dia 1 de outubro, nas urnas. É aí, de facto, que nós somos avaliados. Não são os nossos adversários que avaliam, será o eleitorado que avalia no dia 1 de outubro. Mas pareceu-nos a forma mais democrática de abordar estas eleições, um pouco no modelo anglo-saxónico, fazermos uma prestação de contas. E eu queria começar pelo nosso manifesto, apresentado há 4 anos, e lembrar o que é que estava escrito no nosso manifesto. Nesse nosso manifesto, vou-vos ler as palavras iniciais. Estava lá escrito assim: não prometemos tudo para todos a qualquer preço. Não prometemos obras monumentais ou projetos megalómanos. Só falamos a verdade e só nos comprometeremos com o que podemos realizar. Nesta candidatura não há lugar para a demagogia, nem espaço para o populismo. O respeito pelas pessoas é para nós um valor inegociável. É muito bom recordar isso porque passaram-se 4 anos. Vamos então olhar para aquilo que era um dos aspectos fundamentais e continua a ser para nós um aspecto fundamental: a coesão social. Se nós olharmos aquilo que então era as linhas mestras da coesão social, nós falávamos na criação de um fundo de emergência que pudesse ajudar as famílias que tinham caído na pobreza. O fundo foi criado e já ajudou diretamente, só na componente de apoio à habitação, mais de 1.200 famílias, como sabem. Prometíamos trabalhar com a rede social, com as IPSS e com o tecido económico da cidade. E trabalhamos estreitamente com a rede social do Conselho, nomeadamente através do CLASP, que também ela nos ajudou a aplicar este fundo. Este fundo não passou apenas pelo apoio à habitação, passou pelo apoio direto a carências que foram identificadas, nomeadamente no âmbito das juntas de freguesia, por aí distribuímos 500 mil euros, e também pelo apoio a uma coisa que era uma enorme carência que a cidade tinha, que era o desporto adaptado, onde também nós investimos, através de instituições, 500 mil euros. Estes eram os pontos fundamentais da coesão social. Quanto à habitação social, prometíamos retomar as obras de requalificação dos bairros, principalmente porque, como sabem, tinha acabado o Prohabita. Prometíamos não desmoralizar as pessoas. Prometíamos requalificar o bairro Rainha Dona Leonor e prometíamos criar o cargo do provedor do inquilino municipal, que não existia. Como sabem, foram investidos em grande requalificação e manutenção na habitação social 42 milhões de euros. São números, aliás, citados por outras candidaturas. O bairro Rainha Dona Leonor, como sabem, depois de muitos contratempos legais que a Câmara foi vencendo um após outro, está em construção. Não desmoralizamos as pessoas e permitimos que pessoas que já não estavam na habitação social regressassem ao seio das suas famílias. E o cargo do provedor, como sabem, está criado. Padre Batista é o provedor do inquilino municipal. O que é que nós falávamos na economia? Um tempo em que a economia era um grande problema. Hoje, claramente, a economia tem um motor diferente, tem um drive diferente. Mas nessa altura, há 4 anos atrás, porque é bom nós recordarmos como era a situação, vivia-se de facto uma situação de muito aperto, muita aflição. E falávamos na atração do investimento, em trabalhar com a universidade, em criar as condições para a transformação do pavilhão Rosa Mota num centro de congressos. Hoje o Porto está, todos o sabem, no radar dos investidores internacionais.
É evidente que há muita gente que pensa que é apenas o turismo, os hotéis, as cadeias de hotéis, mas não é verdade. Veja-se os casos, e para falar apenas de 2017, da instalação da Critical Software, e chama a atenção das declarações que foram feitas pelo seu responsável máximo na altura, do Natixis, da Euronext, da Vestas e de muitas outras empresas da área tecnológica que se instalaram no Porto, já se instalaram. Não estamos a falar de coisas que se vão instalar, já se instalaram. Mas também é verdade que no setor do turismo, que eu já abordei, sabem o que é que está a acontecer. E independentemente da avaliação que possa ser feita, nós consideramos que ele tem sido extraordinariamente positivo para a economia e principalmente na criação de postos de trabalho indiferenciados. Uma das nossas preocupações era o desemprego de trabalhadores não qualificados ou menos qualificados. E aí o turismo tem um papel fundamental. Aqueles que não podem trabalhar na Critical Software podem trabalhar no turismo e têm trabalhado no turismo. Quanto ao pavilhão Rosa Mota, como sabem, também depois de uma batalha jurídica que o município venceu, ele está concessionado, entrará em obra em outubro, está, portanto, adjudicado. As nossas expectativas era que ter uma equação positiva. O município tinha investido num projeto anterior mais de €1 milhão, que depois não tinha sido concretizado. Nós resolvemos lançar um concurso de concessão. Esse concurso teve sucesso. A base de licitação era €10.000 por mês a favor da Câmara e quem venceu paga o dobro. Portanto, não só vamos ter o pavilhão Rosa Mota requalificado, receberemos o dobro do que eram as nossas expectativas conservadoras e, além disso, a cidade não gastará nisto um único tostão. Quanto à inovação, que era e continua a ser, porque faz parte, no fundo, daquilo que é a sustentabilidade da cidade, prometíamos desenvolver projetos na área da inovação em parceria com a Universidade. Nós desenvolvemos projetos com a Academia do Porto e, de uma forma muito ativa, implementamos programas como o Porto Innovation Hub, o Scale Up Porto e muitos outros que ajudam a cidade a tornar-se, pela primeira vez, isto nunca tinha sucedido, a primeira em números de startups em Portugal. E as startups escolhem o território mais fértil, não tenham dúvidas disto. Algumas destas estão-se a tornar casos de sucesso de estudo mundiais, como é o caso da Venian, que, como sabem, implementou aqui no Porto uma rede inovadora de Wi-Fi nos autocarros no Porto e que agora tem este produto a ser exportado para todo o mundo, com atenção principalmente de investidores do Silicon Valley, o que demonstra que vale a pena, de facto, dar o tiro de partida. Na cultura, que era, se quiserem, aquilo em que poucos acreditavam, quando nós defendemos que a cultura era fundamental, o que é que nós dizíamos no nosso manifesto? Uma cultura em toda a parte. Incluir o tecido cultural e os grupos do Porto na programação da cidade. Um teatro municipal com programação própria. Um fórum do futuro e não ignorar a cultura pessoal, a popular. Eu creio que aqui já ninguém duvida, até porque os nossos concorrentes e opositores já nem querem falar da cultura. Nós fizemos exatamente o que prometemos e fomos muito mais além. O Teatro Municipal é, como sabem, um enorme sucesso. Havia, afinal, público para o encher. Esta é a principal conquista da cidade. Era a dúvida que havia e demonstrou-se que, de facto, havia público para um teatro municipal. Criámos o Fórum do Futuro. O Fórum do Futuro tem sido um enorme sucesso em termos da afirmação da cidade. Uma cidade que não teme em pensar o futuro e trazer cá pessoas para pensar o futuro a partir do Porto. E a cultura em expansão, escusado será dizer, porque todos o conhecem, aliás, várias forças políticas usam hoje, até em campanha eleitoral, alguns dos frutos, e muito bem, da cultura em expansão. A cultura em expansão tem sido um enorme sucesso e vai continuar a ser um sucesso, porque ela de facto foi... a cultura em expansão não era, como nós explicamos na altura, trazer pessoas com dificuldades para dentro dos nossos espaços de conforto, era ao contrário. Era fazer de toda a cidade um palco em que as próprias pessoas pudessem ser atores. Isso hoje existe. Não queria sequer perder muito tempo, sem deixar, no entanto, de recordar que esta é matéria que parece ter sido esquecida. Parece que já nos esquecemos onde é que estávamos, de onde vimos. Quanto à reabilitação urbana, em que outros falavam de milhões, baldes de milhões, o que é que nós
propunhamos nessa altura em que, de facto, a reabilitação urbana era a grande preocupação da cidade. Propunhamos, e vou citar também, regular este mercado de forma aberta, transparente e rigorosa, para dessa forma valorizar a propriedade atual e atrair novo investimento, condições vitais para a renovação da cidade e para a sua competitividade. Cumprimos. A reabilitação urbana ocorreu durante estes 4 anos, neste mandato, de forma exponencial. Podem vê-la um pouco por toda a cidade. Dirão, pois é mais visível no centro histórico, mas foi também no centro histórico que ela começou, com o meu antecessor, e foi no centro histórico que foi identificada a maior carência que havia em reabilitação. É preciso que as pessoas se recordem o que era a Rua das Flores, o que era a Mouzinho da Silveira, o que era o Largo de São Domingos, há 15 anos atrás, quando na altura o nosso antecessor, o meu antecessor, começou com a reabilitação urbana. Mas também podemos pensar o que era ainda há 4 anos. Nós demos continuidade e o que é que fizemos? Não deitamos milhões pela borda fora. Regulamos o mercado. Criamos novas áreas de reabilitação e criamos os estímulos fiscais que prometemos, nomeadamente as novas ORUs que, entretanto, estão lançadas. Na educação, o que é que nós propunhamos? Generalização das refeições escolares. Escuso de dizer que esta promessa está cumprida. As refeições escolares estão generalizadas. Obras nas escolas que delas necessitavam. As nossas escolas, as escolas que dependem do município, estão quase todas qualificadas e em excelente estado. Ainda este ano completamos 2 novas grandes reabilitações que estiveram prontas a tempo do regresso às aulas, o que é muito importante para as crianças e para os pais e para os professores e para quem lá trabalha. E também propunhamos negociar com o Estado a transferência de competências do 2º e 3º ciclos. É escusado dizer que o Estado já anunciou que vai negociar essa forma de descentralização com os municípios dentro em breve, a seguir às eleições autárquicas. Não, aqui não é mérito nosso, mas também não será de mérito nosso isto não ter sido conseguido. Continua a ser anunciado, como compreendem, é um negócio que tem de ser feito das 2 partes. Mas naquilo que foi chamada a cidade a fazer, nomeadamente relativamente ao Alexandre Herculano, lá estivemos a dizer que sim. Quando isto devia ser uma competência do Estado, nós lá estivemos a dizer que sim. Quanto à juventude, o que é que nós propunhamos? Falávamos de programas para a juventude. O Polo Zero da Universidade do Porto, nos Clérigos, e reparem bem, recuperar espaços como os do Inatel para a prática desportiva. Ora, nós desenvolvemos animação na cidade, até há quem diga que nós só pensamos em festa. Trabalhamos com a FAP e com a Universidade do Porto em inúmeros programas. O Polo Zero, como sabem, está a funcionar, foi completado com o apoio da Câmara e nem preciso de vos dizer, porque também é um tema ausente da campanha, que o Inatel está hoje recuperado e temos hoje um protocolo de investimento no campo da Faculdade de Desporto, aproveitando assim um recurso da cidade que, a nosso ver, estava subaproveitado, fazendo aquilo que devemos fazer, gerir os recursos mais do que fazer obras faraónicas. No turismo, falávamos no parque de autocaravanas em Campanhã. Li hoje algures que não tinha sido criado. Estão enganados, está criado, está anunciado, existe, em São Roque, nas antigas instalações da STCP, e é para lá que estão a convergir, neste momento, as autocaravanas. Algumas que andam pela cidade são informadas através da Polícia Municipal, com folhetos trilingues, ou quadrilingues, não sei bem, Manel, em que, portanto, está criado e está a funcionar. Isso não impede que, de vez em quando, algumas pessoas pretendam parar no meio da cidade. Ainda ontem estava ali um ao pé da Câmara. É normal. Mas neste momento existe, de facto, um parque de autocaravanas. Falávamos no desenvolvimento do turismo através de promoção externa e da sua qualificação. A verdade é que aumentou muito o valor deixado por cada turista na cidade. Isto são números oficiais. É verdade que estabelecemos uma verdadeira rede de parcerias através da Associação do Turismo do Porto, a que a Câmara preside, através de um contrato de programa que a Câmara fez com essa associação. E conseguimos aqui juntar muitos outros municípios à volta do Porto que hoje fazem parte dessa associação.
A promoção externa foi feita, nomeadamente na atração de companhias aéreas, num trabalho que tem sido feito com muita discrição, mas escuso-me de dizer que as coisas correram bem. Basta ver a última notícia, uma notícia que acho que cumpre aquilo que nós há um ano tínhamos dito, quando dissemos: se a TAP não tomar conta disto, o mercado vai tomar, a United Airlines, desculpem, a oferecer voos diários a partir de maio para Newark, o que tem um impacto enorme, não apenas no turismo, como é evidente, mas no tecido empresarial da cidade. Permite-nos, de facto, a possibilidade de termos voos diretos, transforma o nosso território num território mais fértil para o investimento. E quando nós tentamos atrair investimentos, e nem sequer vos vou falar naquele que provavelmente estavam à espera que eu falasse, calculam qual é o impacto numa candidatura do Porto, quando de repente a United Airlines oferece aquilo que nós não temos. Na segurança, aquilo que nós propunhamos em 3 linhas era a videovigilância, o reforço da Polícia Municipal e os guardas noturnos. O sistema de videovigilância foi aprovado apenas para uma escassa área da cidade e em sistema piloto, mas instalamos mais de 140 câmaras de controle na cidade. Não se trata, se quiserem, de uma verdadeira videovigilância como nós pretendíamos, mas o que é facto é que está integrada no CGI, onde estão um centro novo que foi criado, onde convivem a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Municipal, a Proteção Civil, os serviços do ambiente, e que de facto nos permite ter hoje um domínio diferente da cidade. Muito visível quando há grandes acontecimentos na cidade em que as coisas correm melhor, exatamente porque temos o centro de gestão integrada a funcionar. Reforçamos e muito os efetivos da Polícia Municipal. Como sabem, virão este mês cerca de meia centena de polícias municipais para finalmente desempenhar aquilo que era uma tarefa que Porto e Lisboa há muito reclamavam. Há muito que Porto e Lisboa reclamavam ter competências na área do trânsito, e nós finalmente vamos ter uma divisão de trânsito na Polícia Municipal. Isto era uma antiga pretensão do Dr. Rui Rio e do Dr. António Costa, e aqui devo dizer que o facto do Primeiro-Ministro ter sido Presidente da Câmara de Lisboa nesta matéria foi-nos perfeitamente útil, porque ele percebia a importância disto. Porque o facto da Polícia Municipal poder desempenhar tarefas na área do trânsito liberta os efetivos da Polícia de Segurança Pública para aquilo que é o domínio das suas competências, previstas, aliás, na Constituição, a proteção e a segurança. E, portanto, a Polícia Municipal, neste momento, aumentou, e não preciso de vos dizer, porque veem todos os dias, algumas pessoas não gostam do ponto, os carros, as motas e tudo aquilo que foi feito em termos de investimento na Polícia Municipal, também em termos de fardamento. Hoje em dia há até um contraste gritante relativamente à Polícia de Segurança Pública. Entregamos publicamente à Sra. Ministra da Administração Interna, já há mais de um ano, uma proposta de alteração legislativa para os guardas noturnos. Este assunto foi acompanhado com a Sra. Secretária de Estado, Isabel Oneto, aliás, uma notável e ilustre portuense. Estamos à espera que a questão das carreiras possa ser desbloqueada pelo Ministério das Finanças. Mas fizemos o nosso trabalho de casa, fizemos o levantamento, percebemos como é que tem que ser feito, com formação através da Academia da Polícia, e pelo lado do Ministério da Administração Interna havia todo o interesse nisto. Está preso no Ministério das Finanças, como outras coisas. A gente também compreende, porque o país tem que ser gerido e de facto há efeitos macroeconómicos disto, mas o que é facto é que nós, se não cumprimos, não foi porque não tivéssemos levado a carta à Garcia. No desporto, o que é que nós propunhamos? Vamos outra vez olhar para o nosso manifesto. Dar condições à prática individual de desporto na cidade. Aumentar as instalações disponíveis através da rede já existente. Instalação de relevados sintéticos. Requalificar as piscinas de Campanhã e do Inatel. Ora bem, eu acho que nós, é hoje claro, porque aumentamos em cerca de 40% o número de pessoas que participam em ações desportivas promovidas pela Porto Lazer. Foi outro dia aqui, foram aqui mostrados os números. Duplicamos a disponibilidade de campos para a prática desportiva na cidade através da rede já existente, utilizando recursos existentes, nomeadamente com protocolos com escolas e com outras soluções. Instalamos ou apoiamos a instalação de diversos relevados sintéticos. É o caso, como se lembram, do Campo da Pasteleira, que era um velho problema, está feito, ou do Inatel, já vos falei, não é preciso reforçar,
com uma nova pista de atletismo, com condições para o rugby, para o futebol. As piscinas de Campanhã, como sabem, estão requalificadas e dinamizadas através de um acordo que foi feito com o Futebol Clube do Porto, sem que isso custasse um cêntimo à Câmara Municipal do Porto. E o Inatel, eu não posso deixar de dizer, porque é das coisas mais importantes para a cidade, deixou de ser um campo perdido, um espaço negro na cidade, está requalificado, é gerido pela Câmara e está ao serviço de muitos clubes da cidade, que é assim que os equipamentos devem ser. Na mobilidade e transportes, uma das coisas que foi mais ironizada pelos nossos adversários na última campanha eleitoral, serviço noturno de metro ao fim de semana. Lembram-se como tentaram ridicularizar esta proposta? Ora bem, o metro, como sabem, a não ser numa determinada altura do ano em que não faz sentido, não tem utilização, funciona aos fins de semana. Falamos também em candidatar a linha ocidental, os motociclos nas faixas bus, a mobilidade pedonal e as ligações suaves, o terminal de Campanhã e iluminação LED nas passadeiras perigosas. Eram estes os pontos. Vejam bem, repito, o metro, parece que já nos esquecemos, funciona ao fim de semana, mas consegue inclusivamente encontrar empresas que são mecenas deste serviço. Os motociclos nas faixas bus estão a funcionar e funcionam bem e sabem como os motociclistas gostam. Ainda hoje andei com um taxista que me dizia que foi uma ótima solução. Queremos é mais faixas bus para nós e para eles. A linha de metro está com um concurso lançado. Apesar de todos os partidos, até aqueles que dizem que esta solução é curta, terem votado na Assembleia da República uma proposta unânime para nada se fazer na cidade do Porto. Como sabem, as ligações suaves, o concurso foi lançado, já foi feita a escolha por um júri independente da Escola de Arquitetura do Porto e, portanto, agora está tudo preparado para finalmente avançarmos com as ligações suaves. O terminal de Campanhã foi desbloqueado ao fim de 14 anos de impasse, nomeadamente através do Acordo do Porto. É um projeto muito ambicioso, também ele teve um júri independente, fez a escolha e, portanto, estamos a finalizar as condições para ser lançado o concurso. A iluminação LED nas passadeiras perigosas, como sabem, está implementado. Ainda iremos fazer mais algumas, mas nas principais, como sabem, está implementada. Era uma das questões que mais nos preocupava. Falemos agora no ambiente, uma área que também nos preocupava muito. Nós falávamos em 3 temas fundamentais. A requalificação dos jardins históricos. E sabem que os jardins históricos foram recuperados, assim como as fontes, que num caso nunca sequer tinha tido água. Não resisto a contar esta história maravilhosa. Um dia fomos à Praça da Batalha para fazer a ligação, para ver a ligação que tinha sido feita pelas águas do Porto àquela obra que lá está, do arquiteto Adalberto Dias. Estavam lá um conjunto de idosos que vieram ter connosco, porque vieram assim, nós não fizemos nenhuma inauguração, fomos só ver como é que aquilo funcionava, nunca tínhamos visto. E disseram assim, Sr. Presidente, ainda bem que voltou a haver água. Sabem uma coisa? Nunca tinha havido, não havia ligação, nunca tinha sido feita. Aquela obra feita em 2001, nunca tinha tido água. É curioso como a memória das pessoas, mas é por isso também que vale a pena fazer contas. Mas pusemos a fonte luminosa da Avenida Montevideo a funcionar, requalificamos o monumento ao empresário, que é uma fonte muito importante da cidade, com tudo aquilo que tinha de desleixo, um aspecto desleixado da cidade. Ela hoje está mais bonita do que na altura, porque ainda com o mestre Zé Rodrigues conseguimos reinterpretar quais eram os materiais que ele lá tinha aplicado. Está mais bonito do que quando foi inaugurado. Fizemos obras no Passeio Alegre, fazemos obras em São Lázaro. Tivemos uma grande intervenção no Parque da cidade, estamos a intervencionar também o Parque Oriental e a dar continuidade e, portanto, creio que os jardins históricos, já para não falar naquilo que todos podem ver agora nos jardins do Palácio Cristal. Também é muito curioso os jardins do Palácio Cristal. De vez em quando recebo uns e-mails de umas pessoas que dizem assim, Sr. Presidente, os jardins do Palácio Cristal estão péssimos, as estátuas estão todas comidas, não há relva. Depois eu convido as pessoas para lá irem ver, porque as pessoas deixaram de lá ir por acharem que aquilo estava em mau estado. Investimos lá sensivelmente 2 milhões de euros, também olhando para a requalificação das instalações para os jardineiros que tinham condições péssimas de insalubridade e que hoje têm lá
sem que se veja um edifício magnífico, onde tem todas as condições. Foram criadas hortas comunitárias, como sabem. Ainda esta semana foi aberta mais uma horta comunitária, junto ao Falcão, 4.000 metros quadrados, 80 talhões. Um programa que tinha sido iniciado, recordo, principalmente pelo antigo vereador Rui Sá, mas que depois tinha ficado parado, e nós continuamos esse programa. Fazia parte do nosso programa, é muito interessante e mostra uma grande procura, e são pessoas de todas as classes sociais, mas também na Lada, por exemplo, um sítio extraordinário onde há hortas. Foram feitas muitas intervenções para os cidadãos com deficiência. Aquela que tem maior impacto é o rebaixamento de centenas de passeios nas passadeiras. O Porto tem hoje um número, não é suficiente, mas é extraordinário, de mais de 50% das passadeiras estão hoje rebaixadas. Escuso dizer que há muitas delas que não podem ser usadas, porque há quem entenda que é um sítio bom para parar os carros, não estragam os pneus, mas isso, infelizmente, teremos que resolver nós próprios. Isto é um problema que depende de todos nós. Nos direitos dos animais, era onde nós não prometíamos. Não prometíamos um novo canil. Mas o que é facto é que estamos a construir, e vai ser construído, um novo centro de recolha dos animais, com todas as condições, e o concurso está a decorrer. Vamos então falar no cumprimento do programa. Há quem diga que nós cumprimos 80% ou 86% do programa deles, e quem diga que não cumprimos nada. Eu não sei se nós cumprimos 90%, não sei se cumprimos 98%, não sei se cumprimos 70%. Sinceramente, eu não consigo fazer as contas dessa maneira. Nem sei verdadeiramente se será muito honesto pegar num documento que enuncia políticas para fazer essas contas. Transformar estas coisas em contabilidade não me parece absolutamente correto, mas cada um faz as coisas como fizer, e fico muito satisfeito se nós conseguimos concretizar os problemas dos outros. Quer dizer que os nossos eram mais ambiciosos, se calhar. Não me parece fazer muito sentido, mas cada um fará a contabilidade. A verdadeira contabilidade faz no dia 1 de outubro, mas cumpria-nos prestar contas. Já agora, em 2013, porque estive a falar do manifesto, nós fizemos um flyer que, aliás, foi inserido num dos nossos jornais de campanha. Nós, na altura, fizemos jornais de campanha, este ano também fizemos um, em que resumia 22 medidas que nós entendíamos que eram importantes para a governação. E não se dizia, como se recordam, que era para cumprir em 4 anos. Eram, se quiser, olhando para aquilo que era o nosso manifesto, algumas das linhas de força e dos highlights do que iríamos ou que pretendíamos fazer. Mesmo assim, acho que é interessante analisar essas 22 medidas. E eu não resisto a dizer, porque desde logo há um candidato que anda há 4 meses a dizer que nós só cumprimos uma delas. Nós distribuímos hoje pela comunicação social e pela imprensa as 22 medidas e a análise que fazemos a cada uma delas. E nós, ao fazê-lo, queremos apenas dizer que não temos nenhum problema com isso e não temos nenhum problema com a dificuldade alheia de reconhecer aquilo que nós fizemos. Nós não temos nenhum problema em reconhecer aquilo que herdamos na cidade, a que demos continuidade na cidade, e não temos nenhum problema de consciência relativamente ao que fizemos pela cidade, sabendo também que nem tudo é possível fazer num dia só. E muitas coisas gostaríamos de ter feito mais cedo e não responsabilizamos ninguém por fazer. Gostaríamos de ter o bairro Rainha Leonor ter estado pronto mais cedo. Tivemos 4 processos em tribunal, a Câmara ganhou-os todos, mas cumprimos a lei. Cumprimos escrupulosamente a lei. E dir-me-ão, mas perante estas propostas que nós fizemos, será que é honesto dizer que cumprimos apenas uma delas? Perante outros programas que nós temos conhecido no país, se calhar se tivéssemos cumprido uma delas até devíamos ficar honrados, mas será sério dizer que só cumprimos uma delas? Ontem o Jornal Observador fez a análise e diz que temos cumprido 2/3. Ora, se entre os 4 meses, entre o momento em que esse candidato disse que só tínhamos cumprido uma
e aquilo que diz o Jornal Observador, que conseguimos cumprir 15, então, digamos, nestes 4 meses fizemos muito. Portanto, eu tenho a esperança que ainda consigamos chegar aos 100% até ao dia 29 de setembro. Tínhamos esperança. Sobre o cumprimento das 22 medidas, não queria gastar o vosso tempo. Se tiverem dúvidas, nós temos um documento sobre isso que podemos analisar. Aquilo que eu gostaria de deixar em jeito de resumo é que, com todas as dificuldades que tivemos durante este mandato, e eu vou citar quais são as dificuldades que nós citamos neste mandato, tivemos a tragédia de morrerem 2 vereadores, entre os 6 eleitos que nós tínhamos. Não eram vereadores quaisquer, não eram pessoas que pudessem facilmente, cuja função pudesse facilmente ser substituída. O Paulo Cunha Silva, e eu fiquei com a cultura, devo-vos dizer uma coisa, é muito difícil. Claro que agora há muita gente a incensar o Paulo Cunha Silva, pessoas, algumas delas, criticavam as coisas que o Paulo Cunha Silva no princípio fazia ou que não acreditavam no nosso programa. Morreu muito cedo. Tivemos a partida do Manuel Sampaio Pimentel, que era um vereador muito importante, era o nosso número 2 da nossa lista. Tivemos, portanto, um tempo difícil. Tivemos também um tempo difícil porque neste tempo tivemos a contratação pública a complicar-se muito. Hoje, nenhum Presidente da Câmara pode dizer, e isto todos os meus colegas dizem, não se podem comprometer com prazos. Porquê? Porque alguns dos instrumentos que nós tínhamos deixamos de os ter. Basta haver num concurso público, haver litigância, para tudo ficar suspenso. Tivemos, portanto, essa grande dificuldade. Tivemos também a transição entre ter uma situação de minoria no início que depois conseguimos resolver através de uma coligação e o fim dessa coligação. Tudo isto são aspectos que, como compreendem, colocam grandes desafios a quem governa. Mesmo assim, devo dizer que queria dar nota que todos aqueles que colaboraram comigo fizeram tudo o que está bem. Aliás, alguns deles até dizem isso, que só eles é que fizeram bem. E eu ficarei apenas com aquilo que está menos bem, na certeza que o que está menos bem, apesar de tudo, foi cumprido. E se há alguém que acha que fez alguma coisa sozinho, pois que seja, terá um mérito, com certeza, histórico de nós não dizermos que não vale a pena fazer política assim. Muito obrigado. Obrigado.